Você realmente sabe utilizar as referências para criar seus designs totalmente do zero? E eu não estou falando de você pegar um template, fazer algumas edições aqui e publicar. Inclusive, isso é um plágio e pode dar problema tanto para você quanto também para o seu cliente. E eu estou falando aqui como um profissional realmente utiliza as referências para criar os designs totalmente do zero e o melhor pelo celular. Então, se você quer saber como que faz isso, é só ficar comigo aqui até o final. Olá, divergentes! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Davidson Roseno, Designer Divergente. E se você também utiliza o seu celular para criar os seus designs e quer se tornar um divergente, é só clicar aqui no botão de inscrever-se. Seja muito bem-vindo. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. O que seria a referência em si? Então, de acordo com o Google, a palavra referência tem vários significados, entre eles conjunto de elementos que identificam e localizam um documento ou parte dele. Pode incluir títulos de sites e documentos eletrônicos consultados para a elaboração de um trabalho. Também pode significar a informação que se dá ou se pede sobre alguém. Mas o que a gente vai de fato utilizar aqui como base é essa opção, o que serve de modelo ou ponto de apoio. Resumindo, a referência se torna um ponto de partida para a gente criar os nossos projetos. E muita gente tem a ilusão de que utilizar a referência é você pegar um template, alterar a imagem, alterar as cores, alterar as informações e pronto, já está pronto o seu design. Você pegou aquilo ali como uma referência. E na verdade você acabou de fazer apenas uma cópia daquele projeto. Isso pode dar problema tanto para você que é designer, que foi que criou aquele projeto, quanto também para o seu cliente. Então esse é um dos motivos que eu não recomendo a utilização de templates. Mas essa questão de utilizar templates ou não, isso é papo para outro vídeo. Vamos focar aqui na questão da referência. E agora que você já entendeu o que é referência e por que você não deve utilizar templates para criar seus projetos, vamos agora para a pergunta principal. Como a gente utiliza as referências como um profissional? E aqui temos um erro também muito comum das pessoas que estão começando agora, principalmente as pessoas que estão iniciando agora no design. É que elas pegam a referência e fazem exatamente aquilo que está na referência nos seus projetos. Tudo bem que quando você está iniciando, você não sabe por onde começar, você não sabe onde posicionar os elementos, as imagens, as informações de texto. Tudo bem, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Agora, a partir do momento que você já está um pouco mais tempo no design, que você já entende que aquilo ali não é interessante, que você já entende onde que você consegue posicionar as imagens, onde que você utiliza a tipografia X, onde que você utiliza aquela outra tipografia Y, onde que você combina as cores, como combinar as cores, não é interessante que você façam isso, porque basicamente você vai estar também copiando esse projeto específico e você não vai estar utilizando aquela imagem como referência, você vai estar apenas copiando e colando todas aquelas informações, todas aquelas cores no seu projeto. E aí você pode estar até agora se perguntando, tá, mas eu não posso pegar referência para criar meus projetos. Porém, você me disse que para criar os projetos eu preciso utilizar referências. Mas como é que eu vou utilizar referências se não posso utilizar referência para criar meus projetos? Então é meio que um paradoxo, né? Então realmente é bem estranho isso. Mas calma que eu vou te explicar como que você cria os projetos totalmente do zero utilizando diversas referências aí e nenhuma vai parecer com a sua arte final. Eu gosto de chamar a busca pelas referências, a busca pelas informações que eu vou estar colocando no meu design como uma espécie de quebra-cabeça. Mas como assim quebra-cabeça? Bom, eu não sei se você já chegou a montar um quebra-cabeça de 500, de 1000 peças, 2000 peças, enfim, não sei se você já chegou a montar. Mas o que é interessante aqui é que o quebra-cabeça, a gente olhando de perto, eles são diversas pecinhas, uma diferente da outra. Uma se encaixa em um local, outras não se encaixam. Então, eles têm os locais específicos para se encaixar. E quando todas as peças estão encaixadas, a gente consegue ver uma imagem, a gente consegue ver um desenho por completo. Então o uso das referências é basicamente esse. É você pegar pequenas pecinhas ali dos projetos que você achou interessante, pequenos elementos, alguma combinação de cores que você encontrou, uma tipografia naquele outro projeto. É você catando, você buscando as peças do seu quebra-cabeça. E depois que você tiver todas as suas peças, você junta tudo e cria o seu projeto. Ficou confuso? Eu vou simplificar para você agora. Então aqui você está vendo agora uma imagem de um dentista, né, de um template de dentista, e aqui ela tem diversas opções. E eu achei aqui nessa imagem específica algo bem interessante, algo bem atraente aqui, que é essa imagem de fundo aqui, ó, sorrindo, né? Falando aqui do projeto Facita Dental. Então temos uma pessoa aqui no fundo com uma baixa opacidade aqui, sorrindo, dando também a entender sobre o serviço que está sendo mostrado aqui nesse design específico. Então eu achei isso bem interessante. Opa,
eu gostei dessa referência aqui, eu gostei desse ponto aqui onde tem uma imagem com baixa opacidade, eu vou utilizar no meu projeto. Então eu peguei somente essa área aqui, ó, da imagem em baixa opacidade como referência nesse projeto. No próximo projeto temos aqui um projeto totalmente diferente. A gente tinha um projeto de dentista, o outro aqui a gente já tem um projeto aqui de venda de água e gás. O que é que tem a ver um projeto com o outro? Não tem nada a ver. As únicas coisas que são parecidas aqui são as cores, mas isso eu não tenho o menor interesse nas cores. Nesses projetos aqui eu só estou pegando alguns pontos de referência. Nesse projeto aqui da água e gás, eu achei bem interessante essa espécie aqui, ó, de forma ondulada, uma forma de onda, achei bem interessante da gente utilizar também. E para isso eu peguei essa referência aqui, ó, somente esse pequeno elemento, essa forma de onda aqui nesse design de água e gás. Então já temos duas peças do nosso quebra-cabeça. Então vamos encontrar a terceira peça do nosso quebra-cabeça. E para a terceira peça do nosso quebra-cabeça temos aqui a primeira arte que a gente viu, né? Só que agora a gente não vai utilizar a imagem aqui em baixa opacidade como referência. O que a gente vai estar utilizando de referência aqui, ó, é essa imagem na lateral direita. Então temos aqui uma imagem central chamando bastante atenção. Esse é o terceiro ponto da nossa referência. Não só isso, como aqui, ó, abaixo, né, dessa imagem, atrás dessa imagem no caso, ela tem aqui uma forma também ondulada, uma forma como se encaixasse ali como uma espécie de moldura para essa imagem ficar aqui por cima. Então isso também achei bem interessante para a gente adicionar na nossa terceira peça do quebra-cabeça. E a quarta peça do nosso quebra-cabeça também se encontra nessa imagem, só que aqui, ó, são esses elementos aqui, ó, atrás, tá vendo que tem alguns elementos aqui, ó? Não sei o que seria isso, aparentemente é um dente, né? Aqui a parte da raiz do dente, aqui a parte superior do dente, aparentemente seja isso. Mas isso para mim não importa, o que importa é que tem alguns elementos aqui, ó, sobre a arte, achei bem interessante também. Então essa aqui é a quarta peça do nosso quebra-cabeça. Então agora a gente vai buscar mais peças. Quantas peças são necessárias? Não sei, vai depender do seu projeto. Às vezes você só precisa de 2 peças, às vezes você precisa de 10. Então não vai ter limite de peças que você vai estar utilizando no seu quebra-cabeça para criar o seu projeto final. Quanto mais referências você tiver, quanto mais elementos que você achou interessante no seu projeto, você pode utilizar tranquilamente. Então não precisa ter, nossa, eu preciso de 2 imagens, eu preciso pegar 3 referências, eu preciso pegar 5 elementos, preciso pegar 10. Não importa, vai com calma, vai pensando no que você quer trazer para o seu projeto, quais são os elementos que você quer trazer, e aí vai buscando as referências. E aí nessas referências você vai identificando quais pontos que você acha interessante para colocar nos seus projetos. Então vamos aqui para a quinta peça do nosso quebra-cabeça. E para a quinta peça desse quebra-cabeça temos aqui o post de açaí. E você pode estar se perguntando, peraí, esse cara tá doido. Esse cara tá doido, como assim? Ele pega um post de dentista, e nesse post de dentista ele pega um elemento, aí depois ele passa para um post de água e gás, pega um outro elemento, um post que não faz sentido nenhum com dentista não faz sentido com água e gás, e agora ele vem com um design de açaí. Para pegar referência de um design de açaí, como assim? Mas as peças não estão se encaixando. Você está pegando peça de um desenho, você está pegando peça de um outro desenho, você está pegando peça de um outro desenho, e se juntar tudo isso não vai se encaixar. Mas calma, fica tranquilo aí que no resultado final você vai ver como isso é interessante. Então nesse design aqui específico, qual foi o elemento aqui de referência que eu achei interessante? Bom, tem diversas opções aqui para você utilizar como referência. Tem a imagem aqui no fundo que você pode utilizar como referência, você pode utilizar a imagem aqui central como referência, você pode utilizar o matinho aqui como referência, você pode utilizar o texto desse lado aqui como referência, você pode utilizar as cores. Então tem muitos e muitos aspectos aqui que você pode utilizar nessa imagem aqui como referência. Porém, um aspecto que eu achei interessante é pegar esse formato aqui, ó, de folha de papel. Tá vendo que tem uma folha de papel aqui, uma textura de folha de papel? Eu achei essa textura bem interessante e eu decidi separar para também colocar no nosso projeto. Então isso aqui eu achei muito interessante de a gente utilizar também. E agora vamos para a sexta peça do nosso quebra-cabeça. Calma que já está acabando. Então vamos lá para a sexta opção de referência. Nessa referência aqui específica eu marquei, ó, essas duas opções, que aqui a gente tem uma divisão de cores no nosso projeto. De um lado tem uma cor mais clara, que é o laranja, com uma iluminação aqui amarelo. Do outro lado tem uma iluminação mais escura, um tom aqui de preto meio acinzentado. Então temos duas separações aqui no nosso projeto, uma divisão no nosso projeto de cores. Eu achei isso aqui muito interessante também. Opa, vou pegar isso aqui para a gente utilizar como referência também. Então todas essas imagens aqui, todos esses 6 elementos que a gente buscou nessas nossas referências, eu vou estar utilizando para criar o meu projeto. E aí você pode estar se perguntando, poxa, mas será que isso tudo vai encaixar, vai ficar interessante? Bom,
como eu mencionei, né? Vai depender do seu projeto, vai depender do que você quer trazer para o seu projeto, e aí você vai em busca das suas referências, você vai em busca das suas peças do quebra-cabeça. Como eu já sabia, como eu já tinha em mente aquilo que eu gostaria de fazer, eu fui buscando algumas peças do quebra-cabeça que eu achei que iria ficar interessante adicionando no meu projeto, mas não precisa ficar preso somente a essas referências. Se você pegou uma referência que serviu para o seu projeto, ok, você pode deixar essa referência. Se você pegou uma peça do quebra-cabeça ali que não encaixou no seu design, você pode remover, não tem problema. Você pode buscar outras e outras peças, você não precisa ficar preso somente a essas peças que você selecionou. Então por isso que isso é muito importante, você separar as peças que você acredita, poxa, essas peças aqui vão ficar interessantes no meu projeto. Aí quando você coloca, se ficar realmente interessante, você deixa. Se não ficar, você remove. Você também pode pegar uma outra peça de uma outra referência para colocar no seu projeto. Mas agora chegou o momento, vamos ver todos esses elementos juntos aqui no nosso projeto. Então, para criar todo esse projeto, eu criei essa imagem aqui que está aparecendo aí para vocês nesse exato momento. Então aqui a gente já consegue ver de cara alguns pontos de referência, como por exemplo, o shape ondulado aqui na parte de baixo, referente àquela do água e gás, daqueles posts do água e gás. Então já pegamos essa referência e aplicamos no nosso projeto. O segundo ponto, a segunda peça do nosso quebra-cabeça, essas imagens aqui no fundo com baixa opacidade. Então a gente conseguiu aplicar uma imagem aqui no canto superior esquerdo e uma imagem aqui um pouco mais para baixo em baixa opacidade. Então a princípio você não consegue ver essas imagens, a menos que você olhe com muita calma naqueles pontos específicos você consegue ver essas imagens. O terceiro ponto do nosso quebra-cabeça, lembra daquela imagem do dentista onde atrás dele tem um shape, uma forma, e em cima dessa forma tem um dentista, né? Olha só que interessante, aqui temos a nossa modelo, né? E atrás temos uma forma, e ela já também trouxe a separação de um projeto aqui no nosso design. Então ela já trouxe aqui um lado branco e um outro lado com tom de verde. Então a gente também fez essa separação no nosso projeto com as cores. Igualmente a gente viu lá no post de referência do hambúrguer. Mas calma que ainda não acabou. Lembra daquela referência também do dentista, que a gente tinha algumas linhas passando, fazendo sobreposições nas imagens, sobreposições no nosso design? Olha só que interessante. Temos aqui, para fazer essa sobreposição por cima da nossa imagem, a gente colocou aqui algumas folhas, tanto na parte esquerda aqui, quanto também na parte de baixo. Então a gente trouxe essa sobreposição também de elementos no nosso projeto. E agora eu pergunto para você, você acha que esse design aqui é parecido com algum dos outros designs que eu peguei como referência? Coloca aqui nos comentários, me fala se tem alguma semelhança entre esses designs. Não tem semelhança alguma. E detalhe, eu apenas peguei essas 6 opções para a gente utilizar nesse projeto, mas eu também poderia pegar de um outro projeto um estilo de tipografia, como por exemplo, esse aqui que a gente aplicou no nosso projeto tem um estilo de tipografia com uma tipografia manuscrita, para dar essa delicadeza no nosso projeto. Eu também poderia ter pego essa referência de um projeto específico, mas eu já tinha essa ideia na minha mente. Se por acaso eu não tivesse essa ideia de tipografia, qual tipografia eu iria utilizar, o que eu iria fazer? Eu iria pegar essa pequena peça do nosso quebra-cabeça e alguma imagem de referência. Não só isso, como também as próprias cores aqui. As cores eu montei aqui exatamente na hora, por conta da roupa aqui da modelo. Então a gente pegou esse tom de verde aqui para criar todo o nosso projeto com essas cores já da roupa da nossa modelo. Mas eu também poderia ter pego essa peça do nosso quebra-cabeça de alguma referência específica. Então você consegue entender agora como que você utiliza de fato uma referência para criar seus projetos? Como que você utiliza imagens totalmente diferentes, nichos totalmente diferentes. Você pega um nicho de hambúrguer, você pega um nicho de dentista, pega um nicho de açaí, junta tudo isso e faz um design totalmente diferente. Então esse aqui é um post totalmente diferente de hambúrguer, esse aqui é um post totalmente diferente do post de dentista, esse aqui é um post totalmente diferente do post de açaí. Então esse aqui é um post totalmente diferente do post de água e gás. Então você consegue ver elementos, pequenos elementos de referência que a gente utilizou para criar o nosso projeto. E daí quando juntamos todos esses elementos, todas essas pequenas peças do nosso quebra-cabeça, a gente cria um design totalmente novo, um design totalmente diferente das referências. Então quando você utiliza essa técnica para criar os seus projetos,
nunca mais você vai ter problemas sobre esse projeto aqui ser parecido com um outro, esse projeto ser parecido com aquele ali, esse projeto ser parecido com um template. Você não vai ter esse problema pelo simples fato de você estar pegando pequenas peças do quebra-cabeça em designs totalmente diferentes. Então você não precisa ficar preso a um projeto de um nicho específico. Ora, se eu vou criar um design aqui para dentista, sou obrigado a pegar somente referências de dentista? Não, eu posso pegar referências de dentista, interessante para a gente ver. Eu posso pegar referências de hambúrguer, eu posso pegar referências de açaí. Então não tem uma regra para você buscar referências. Claro, se tiver referências naquilo que você quiser criar no projeto do cliente, então, por exemplo, você vai criar um design de dentista e tiver referência de dentista, ótimo, é uma maravilha, porque aí você já vai conseguir ver como que seu projeto pode estar ficando, como que o projeto do cliente pode estar ficando. Mas imagina se não tiver uma referência, o que é que você vai fazer? Você vai esperar alguém publicar uma referência sobre aquele nicho específico que você não está encontrando? Ou você vai em busca de outras referências? Ou você vai em busca de peças do quebra-cabeça de outros designs? Começou a entender agora qual a diferença disso? Começou a ver agora qual a importância de você utilizar essa técnica específica? Porque além de você não depender de outros designers que publicam referências, que publicam seus designs para você utilizar como referência, você já vai estar criando algo totalmente novo. Você já vai estar criando um design totalmente diferenciado. Pelo simples fato de você estar pegando referências, estar pegando pequenas peças do quebra-cabeças em designs totalmente diferentes. Designs totalmente opostos uns aos outros, que não fazem sentido nenhum. Dentista, açaí, hambúrguer, não faz sentido nenhum. E mesmo assim você pegou alguns elementos desses designs, juntou tudo e criou o seu projeto totalmente do zero. Mas calma que se você acha que acabou, ainda tem mais. Isso aqui é um bônus para você entender que você também pode utilizar essa técnica para pegar imagens, para pegar peças do seu quebra-cabeça do seu próprio nicho, do nicho na qual você vai estar criando o seu projeto ou o projeto do cliente. E como que a gente faz isso? Eu estou mostrando aqui para você agora essa imagem aqui de referência sobre uma hospedagem, né? Um hotel aqui para a pessoa se hospedar. Então temos aqui o hotel, né? Temos aqui a imagem, o preço aqui, temos aqui algumas informações sobre o hotel. Eu achei isso aqui interessante. E aí desse design aqui, o que a gente pegou como referência? Eu peguei essas informações aqui, ó. Eu achei bem interessante pegar essas informações juntamente aqui com o preço. Opa, achei isso aqui interessante. Eu vou estar separando essa pecinha do quebra-cabeça para utilizar no meu projeto. Segunda opção aqui de referência que a gente pegou foi essa separação aqui, ó, de imagem, né, do ambiente com essas informações aqui, ó, de quarto, de sala, para a pessoa ver as imagens que teria naquele local que ela alugasse, que ela fosse fazer a hospedagem naquele local. Então isso eu achei também muito interessante para a gente utilizar no nosso projeto final. Então essa é a segunda peça do nosso quebra-cabeça. E nessa terceira opção aqui de referência, a gente pegou aqui, ó, os elementos. Então a gente consegue notar aqui, ó, aqui aparentemente é a sala desse lado esquerdo, do lado direito aparentemente é a cozinha e aqui ó, a suíte, né, o quarto aqui nessa opção de cima. Então essa opção de você separar e mostrar algumas opções daquela casa, algumas opções daquele apartamento é muito interessante. Então essa opção aqui eu gostei bastante e a gente pode utilizar, né, no nosso projeto. Então essa é a terceira peça do nosso quebra-cabeça. E a quarta peça do nosso quebra-cabeça aqui tem várias na verdade, tá? Então a primeira opção aqui é essa aqui, ó, essa referência da direita. Então isso aqui tá muito interessante porque aqui em cima a gente tem uma imagem completa do ambiente. Então a imagem vista de fora. Então isso aqui é muito interessante, muito bonito de se ver e também chama bastante atenção. Então opa, eu notei esse pontinho aqui de referência bem interessante. Então vou pegar essa peça para a gente utilizar no nosso quebra-cabeça. Não só isso, como também uma informação aqui de texto aqui na parte superior. Achei isso também extremamente importante. Outra pecinha aqui para a gente utilizar no nosso quebra-cabeça. E por fim, temos aqui as imagens. Olha só, tá num ângulo bem interessante aqui, ó. Essas imagens, novamente, imagem da sala, imagem do quarto, imagem da cozinha. Muito interessante também, outro ponto de referência para a gente estar pegando. Então a gente viu aqui diversas imagens, diversos pontos de referências do mesmo nicho. E aí o nicho que a gente vai estar criando é um nicho de apartamento. E esse aqui é o resultado final. Então a gente tem aqui a imagem do prédio, né, gigantesco aqui, bem bonito e elegante. Aqui na parte superior temos o título, assim como na referência
anterior a gente também tinha uma espécie de título aqui. Logo abaixo temos alguns locais aqui de lazer, temos aqui a piscina, temos aqui a suíte, temos aqui o campo de futebol e temos aqui a imagem de uma das cozinhas, né? Então isso aqui outro ponto de referência que a gente utilizou. E aqui na parte de baixo temos as informações desse local, né, dessa locação aqui de apartamento, né, que é equivalente a uma suíte, 2 quartos, 2 banheiros, área de serviços e área de lazer. Mensalidades a partir de 697 no plano anual. Então você conseguiu entender agora que mesmo a gente pegando pecinhas de diferentes nichos, a gente também consegue pegar pecinhas do mesmo nicho que a gente vai estar criando no nosso projeto final. E aí novamente eu pergunto para você, onde que essa imagem aqui ela vai se parecer com essa? Onde ela vai se parecer com essa daqui? Onde ela vai se parecer com essa? E onde ela vai se parecer com essa? Não parece com nenhuma dessas 4 imagens, pelo simples fato da gente pegar pequenos elementos de imagens diferentes do mesmo nicho, juntar tudo e criar o nosso projeto totalmente do zero. E detalhe, eu fiz isso tudo pelo celular, tá? Então se você quer criar projetos assim como esse, utilizar referências assim como essa para criar projetos dessa forma aqui, ó, com esse nível de qualidade aqui, ó, então você não pode perder tempo, já se inscreve aqui no canal e coloca as notificações, porque sempre a gente está trazendo novos vídeos aqui de tutoriais, vídeos de dicas e vídeos de criatividade assim como esse. Então olha só que diferença faz a gente pegar elementos, pegar pequenas peças do nosso quebra-cabeças de imagens totalmente diferentes, que a gente junta tudo e você não consegue definir qual foi a referência que essa pessoa utilizou para criar esse projeto. Você não consegue identificar, mas como é que ela pegou essa referência aqui? Como que ela chegou nesse resultado final? Pelo simples fato de a gente pegar pequenas peças de designs diferentes e juntar tudo no nosso projeto. E agora eu quero saber de você, essas dicas que eu passei aqui nesse vídeo te ajudaram? Abriram sua mente? Fez você pensar de uma maneira diferente? Então já deixa seu like aqui, se inscreve no canal e envia esse vídeo aqui para algum amigo que também precisa dessas dicas. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e te vejo no próximo vídeo.